Boa noite. Eu vou lhe contar o que ninguém lhe conta sobre a construção civil brasileira. Ah, mas o GPT falou que isso não é real, tá bom? O GPT é a ciência do mundo agora, tá? Vamos lá. O concreto armado, pelo menos no hemisfério sul, ele tem uma durabilidade de 40 anos. Depois de 40 anos ele começa a decair a sua resistência. Por que isso acontece? No hemisfério sul, nós temos um alto índice de radiação solar. Então, todos os materiais envelhecem mais rápido no hemisfério sul do que no hemisfério norte, porque nós estamos mais altos. Ah, não, olha, tem tal montanha. Deixa eu explicar algo para você. Quando você pega o Brasil, você pega a Serra de Santos, tem um paredão de 700 metros para você acessar São Paulo. Então o Brasil está acima de 700 metros, tá entendendo? Aí você pega a Cordilheira dos Andes, que já está acima do Brasil. Então você tem que parar para pensar o seguinte: 68%, se eu não me engano, isso é dado de enciclopédia antiga. Hoje em dia pode estar outros dados no GPT, porque quem escreve conta a história da maneira que quer. 68% do subsolo do Brasil era composto por basalto, tá certo? O famoso granito, assim por diante. Aí você pega e me fala o seguinte, o porquê que os materiais envelhecem mais rápido aqui? Porque a alta radiação solar que é emitida no hemisfério sul, batendo nessa pedra e com a eletromagnetização da Terra e também a anomalia do Atlântico Norte, desculpa, eu não sei pronunciar isso, por quê? Por causa do basalto do Brasil, juntando com a radiação solar, cria essa, e agora tá mudando, tá indo pra África, certo? É por conta de fluxos de magma subterrâneo, mas não vem ao caso. Tudo aqui envelhece mais rápido do que na Europa, do que o que está para cima, por conta o alto índice de radiação solar. Então, as casas brasileiras que não foram bem construídas, depois de 40 anos ela acaba sendo derrubada para que algo seja construído no local. É por isso que se introduziu em 1922 a arquitetura moderna, ou modernista. Ela visou tentar restaurar o período medieval das construções, que eram simples e funcionais, entendeu? Porque se você tira o requinte e tal, a pompa da casa, você usa mais infraestrutura e tudo mais. Aí você pega qual é a diferença de uma casa brutalista e uma casa modernista, tá? A brutalista visa a estrutura da casa, a resistência da casa e não visa a beleza estética, então ela zera todo o acabamento. Já a modernista não, ela não visa a estrutura, ela visa a opulência falsa, ou a porta de 6 metros de altura, o forro de gesso e sua teia de ternite com a almofada de isopor térmica, modernista, super moderna. Aquelas pessoas não vão conseguir manter aquelas casas, as casas modernas. Já os brutalistas vão, porque toda casa brutalista morre moderna. Como assim? A primeira geração constrói aquela casa para durar, livre da luxúria tal e assim por diante. Passa-se a segunda geração, quando é a terceira, ele começa a descaracterizar a casa, querer transformar a casa em uma casa moderna. Entendeu? Então, o que eu falo é o seguinte: se você olha para Ouro Preto, ela parece uma cidade de 1000 anos. Aquilo não é por acaso, é porque aqui chove muito, faz sol, chove, sol, chove, sol. Os materiais vão se desgastando muito mais rápido. É por isso que você vê os gringos viajando para as regiões históricas do Brasil e fica apaixonado e tal. Porque isso já não existe mais na Europa. A Europa antiga, a Europa foi toda demolida na Segunda Guerra Mundial e reconstruída, com exceção de Portugal ou um pedacinho ou outro, a Suíça. Mas boa parte das casas da Suíça naquele período era de tronco de madeira. Agora a Suíça tem ali o seu centro mais moderno e tal, mas isso foi tudo construído pós Segunda Guerra Mundial. E aí o que isso interfere na sua vida? Por exemplo, às vezes a pessoa tinha uma puta de uma casa de madeira. Aí por conta do modismo, o que ela fez? Ela mandou derrubar a casa de madeira dela para construir uma casa de material, com tijolo baiano, com massa inferior. E hoje é aquelas mesmas casas de 40 anos atrás que você passa a mão na parede e a massa parece ser areia,
Parece que só usaram areia no cimento. Não, não é. O cimento foi decaindo. Mas por que que as casas modernas já não acontece isso? Porque os tijolos hoje não são maciços, então eles não armazenam umidade. Aquela umidade que era armazenada dentro dos tijolos maciços passava depois para a argamassa. Então, de tempos em tempos, você tem que refazer a argamassa. Já os tijolos modernos, que são ocos, eles têm uma respiração em si, tem uma camada de isolamento de ar entre uma parede e a outra, eles se dão melhor, não 100%, eles se dão melhor na questão da umidade, tá certo? De dissipar a umidade, o calor e tudo mais. O correto desses tijolos modernos seria eles serem deitados, mas a maioria coloca de pé para economizar em si. Você pode construir a sua casa de acordo com o orçamento que você tem, porque essa é a maioria da população, 90% das pessoas que vão construir as casas. Mas às vezes é melhor você ter uma casa menor, muito mais bem construída, pensando na próxima geração, do que uma casa grande, porque você pega as famílias nobres da Europa, como é que funcionava? Cada geração construía uma parte da casa, da propriedade. Então tá, meu pai construiu a sala, tá certo? A sala bem construída, mas não tinha acabamento. O próximo filho vem, o próximo descendente vem e emperiquita aquela sala, reforma. Vem o próximo neto e aumenta, cria um novo cômodo e assim vai indo. Você pega. Por que que as casas coloniais tinham aquelas portas gigantescas, aquelas janelas gigantescas? Porque era a abertura que você poderia abrir e expandir a casa. Então a parede de fora acabava se tornando a parede de dentro. Então você pega palácios da Europa, foram gerações e gerações de familiares construindo aquilo. Porque às vezes era mais barato derrubar uma ala da casa e construir uma ala nova. E aí vinha a próxima geração e queria padronizar a ala do outro lado, igual a ala nova, e assim ia subsequentemente até que aquilo se tornava um palácio, porque as famílias eram grandes e numerosas e tudo mais, e a economia era baseada na construção civil. Você pega o período medieval, ele foi todo baseado na construção civil. O que que era? A construção de catedrais. Por quê? Você não deixava a mão ociosa, você dava um propósito de vida e as pessoas tinham que comer, todo mundo tinha uma vida medieval. O que mudou tudo foi o século XIX, o iluminismo, que não iluminou nada. Ele simplesmente tirou a relevância das pessoas mais humildes e entregou o conhecimento para poucos, e esses poucos escravizaram os demais, entendeu? Então é assim, de tempos em tempos, quando nós estamos quase chegando à perfeição, tal, ao medievo, vem outra revolução e derruba tudo de novo. O Brasil é um país pós-medieval, eu falo isso com frequência. O que significa isso? É aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando, tá certo? Que você vê com muita frequência. Há famílias nesse país que são mais velhas do que esse país. Para vocês terem uma ideia, Portugal é o país da Europa com as fronteiras mais antigas da Europa. Aquelas fronteiras foram conquistadas por famílias. Onde estão aquelas famílias? No Brasil. Elas se transferiram com a corte para cá. E em 1822, quando o rei Dom João volta, boa parte dessas famílias não querem voltar. Mesmo sabendo que corriam risco de perder o título e tudo mais, porque aqui as terras deles eram muito maiores e dava muito mais lucro do que uma pequena quinta em Portugal. A quinta de Portugal é a nossa chácara, tá? É porque o Brasil, na antiga república, quis desvincular de Portugal e usar uma palavra francesa e aí botou chácara. É a quinta, é a chácara. Quando fala o português, fala uma quinta, é uma chácara, tá certo? É porque o Brasil tem condições, território continental e aí nós não nos damos conta. Você muda uma palavra e muda o sentido. A menina aqui, a rapariga lá, a menina aqui, a menina lá é puta e vai mudando o sentido. Não em Portugal inteiro, não, em pequenas partes, tá? É igual puto, que aqui é uma coisa e lá é um menino, entendeu? E eu também já expliquei o porquê da mudança da língua em si, mas voltando ao foco e o cerne do vídeo para não perder o raciocínio. Tente sempre construir a sua casa visando a próxima geração, a expansão da próxima geração. Por quê? Cada vez vai ficar mais barato o material e mais caro a mão de obra, mas boa parte dessa mão de obra vai ser automatizada. Nós vemos isso nas casas, os telhados eram feitos a machado,
depois passaram a ser feita a serra e assim por diante. E hoje já nem fazem mais, compram madeiramento e vem o marceneiro e faz tudo. Antes não, você derrubava a árvore no quintal, você cortava, fazia as tábuas, fazia tudo no quintal. Hoje não, você tem uma empresa de ripa para comprar, hoje não, desde 1945. Você tem uma empresa de ripa para comprar, uma empresa de madeira para comprar, você tem manuais de como fazer, as técnicas, tudo. Então se você tiver tempo e dinheiro e mão de obra especializada, você constrói a casa dos sonhos duradoura nesse país, tá certo? Muitas vezes a pessoa não se preocupa com a fundação. É melhor você fazer uma fundação muito boa e ter uma casa simples para futuramente as próximas gerações ou até mesmo você no futuro expandir aquela casa, tanto em tamanho como em altura, em andares e tudo mais. São pequenas coisas que você vai plantando. Outra questão também é a questão de o local onde você vai pôr sua casa. As cidades sempre tendem a expandir para fora, onde é o centro sempre tende a morrer. Isso desde sempre. Você pega no início do Império do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, os comércios mais importantes estavam nos portos, porque os navios chegavam ali era o comércio. Depois, com as ferrovias, aquilo passa a ser o centro da cidade. Depois muda-se para quê? Para as malhas ferroviárias. E o trem sempre passava no centro da cidade, entendeu? São essas pequenas coisas que vão mudando. Então a cidade sempre tende a crescer para fora. Quem hoje está para fora da cidade, daqui 40 anos estará dentro da cidade. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em 99, quando a minha família saiu da cidade que eu nasci, nós fomos para uma cidade próxima a Marília que se chamava chama ainda Vera Cruz. Vivi lá 20 anos da minha vida. Quando nós chegamos lá, o cemitério de Vera Cruz, quem conhece o cemitério vai entender, ele ficava 2 quilômetros fora da cidade, em 1999. 2 quilômetros fora da cidade. O cemitério hoje está dentro da cidade, tem uns 5, 6 quarteirões depois do cemitério, entendeu? Então a cidade sempre tende a crescer. Mas por quê? Para lá, porque as terras próximas ao cemitério sempre são mais baratas. Então as pessoas que querem economizar sempre tendem a buscar o terreno mais barato para ter uma qualidade melhor na construção do seu imóvel. Então se você quer saber os lados da cidade que vão crescer mais, olhe o valor dos terrenos. Quanto mais barato o terreno, mais vai ter crescimento econômico para aquela região, as vilas em si e tudo mais. Entendeu? E muitas vezes as pessoas não têm o poder aquisitivo para beleza estética, ela só vai para funcionalidade. Então esses bairros sempre tendem a ser os bairros mais feios das cidades. Entendeu? A não ser, claro, que tem uma avenida, assim como o cemitério de Veracruz passa uma avenida. Então você tem um pingo de decência arquitetônica. Mas, voltando ao fato da construção civil, a construção civil no Brasil foi concebida para ser descartável. Então, ela tem seu auge, o seu declínio, o seu retrofit e aí muda-se de lugar de novo. A elite, eu não sou de esquerda, tá? A elite muda constantemente de lugar, ela não tem apego ao lugar. Quem tem apego ao lugar é o pobre, é o CLT, entendeu? É o cara que fala que não tem nada, vem a enchente e morre tentando salvar a geladeira, entende? O rico faz seguro não é para acionar o seguro, ele faz seguro para não ter apego emocional às coisas. Quando você atinge um ápice de riqueza, você só quer paz, você não quer saber de acumular nada disso. É por isso que você vê os milionários minimalistas. Ele não quer ter um móvel de luxo, ele quer ter uma casa, um apartamento em cada cidade importante do planeta. Essa é a paz, esse é o step. Se der uma merda, põe a bolsa na costa ou o relógio no pulso, que sempre vale muito para recomeçar, e segue. Você já reparou que todos os ditadores, Maduro, Lula, todos esses parasitas usam relógios caros? Por quê? Havia um tratado internacional marítimo, que eu não sei se vale ainda, que se alguém fosse preso, o que ele vestia não poderia ser confiscado. Então é por isso que os políticos usam Patek Philippe e outras coisas. Porque se eles saírem às pressas do seu país ou abandonar tudo, eles têm um capital para recomeçar. Essa foi a reserva de valor mais importante que a Suíça criou, o relógio. Ela vendeu a ideia de que um relógio minúsculo
vale milhões, entendeu? A reserva de valor está naquilo que você coloca nele. Então é igual as tulipas na Holanda e tudo mais. É por isso que o relógio é uma forma de lavar dinheiro, é uma forma de ter um grande fluxo de capital entrando na Suíça e é uma forma de todo mundo sair ganhando. Então, não seja enganado pelo passageiro. Toda moda é passageira. Olha as fotos das suas casas nos anos 90 e olha as fotos das suas casas agora. Vai sendo trocado aos poucos e você nem percebe. Agora, quem não está na moda torna-se atemporal ao momento linear, a passagem daquele período, e ele vai poupando o dinheiro. Você já reparou? Toda família japonesa é assim, ó. Conheço várias famílias japonesas. Eles vivem praticamente numa humildade, numa miséria absoluta. Só não tô falando em miséria alimentícia, em simplicidade, tal. Só que ele tem a cabeça, o asiático, o japonês, a juntar e comprar tudo de uma vez. O brasileiro não. O brasileiro ele vai comprando aos poucos. Aí ele começa a comprar um armário e pagar na prestação. Quando ele vai comprar a mesa, já não tem a mesa da mesma cor do armário. Aí fica uma mesa vermelha, um armário amarelo, um sofá azul, uma cortina de uma cor, outra coisa. Não. O japonês é o seguinte, ó, ele ajunta o capital todo primeiro. Aí ele constrói a casa do sonho, ele mobília tudo, tudo de uma vez. Vamos aprender com os asiáticos. Abdique do futuro, do presente para o futuro. É assim que você se torna uma pessoa bem-sucedida e não mostre a sua vida para ninguém. O brasileiro não quer ter o que você tem, ele só quer que você perca o que você tem. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou desse conteúdo, se você tem ideia para sugestões, críticas, deixe no comentário. Dê seu like, é de grande valia. E se inscreva no canal e indique aos amigos. Uma boa noite a todos. Até o próximo vídeo.